Depois a gente vai mudar um pouquinho aqui a programação, já vai fazer logo, compor aqui uma parte de debate aqui, para responder as perguntas gerais, e a gente não faz um intervalo para comer antes das perguntas e sobe depois para comer alguma coisa lá no final, tem um café ainda para encerrar. Ok? Então, por favor, gostaria de convidar o professor Paulo Canedo, Rodrigo Rinaldi e Marcelo Miguel para o palco. Isso. Ele já está aqui? Não, mas vamos ficar de lado para poder... né? Bom, então, sem esticar muito a conversa, porque a gente está com o tempo um pouco contado, a gente vai fazer, na verdade, duas apresentações complementares como motivação para essa roda de conversa, e começamos dessa vez invertido. O professor Rodrigo começa. Rodrigo, se me permite, deixa eu falar 2 minutos antes para poder botar o assunto em conjunto. Alô? Alô? Boa tarde, pessoal. Hoje, na parte da manhã, me veio um pensamento que eu acho que é legal para uma prévia desses dois assuntos que serão debatidos. Quando eu ingressei, 50 anos atrás, quando eu ingressei no final do curso de engenharia, no departamento de hidráulica e saneamento, tinha escrito na parede à mão, nós estamos na época da Revolução, 64. Então, tinha escrito na parede uma frase assinada pelo Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta, etc. E aí, essa frase funcionava como uma mensagem do lado artístico, que sempre é avançado perante a sociedade. Em geral, é seguido pelo grupo universitário, e lá atrás, na reboca, vai a sociedade. Então, em geral, os precursores dos pensamentos novos são os artistas, depois, passado alguns anos, vêm os universitários, e passado alguns anos, vem o povo. Essa época, nós estávamos numa época da Revolução, época de crescimento urbano e econômico. Essa era a ordem. Cresçam as cidades, qualquer custo. E a lógica da engenharia, no que diz respeito à inundação, era empurra a inundação. Enfim, a inundação é um problema que tem que empurrar para fora. E o Brecht havia escrito, eu não vou saber falar como o Brecht falou, que era uma poesia, mas o que ele queria dizer é o seguinte: chamam de violentas as águas que inundam as casas das famílias, etc, etc, etc. Mas não chamam de violentas, senhores, as casas que ocupam os lugares dos rios. Então, essa frase, eu confesso a você que na época não era só admirada porque era do Bertolt Brecht. E ele era um ícone, portanto, tudo que ele falasse, se ele falasse ao contrário, também era bom. Eu, pelo menos da minha parte, não havia percebido o pensamento por detrás disso. E a lógica da engenharia era que vem essas águas aqui para me chatear, a vida social, a vida urbana. Show água. Então, essa era como faziam os engenheiros, essa era a lógica da engenharia, empurrar a inundação para diante. Enfim, aí empurrar para o outro. Aí o outro contratava um engenheiro que empurrava a inundação para o outro. E assim ia andando. Tudo muda que é o que estava na cabeça de Brecht. Peraí, não são as águas que são só as violentas, faz violência. Nós, seres humanos, também fazemos violência que induz a violência das águas. E aí mudou também a lógica da engenharia. Todo mundo foi progredindo de novo. Primeiro os artistas,
depois os universitários e depois o povo. Então, hoje, já não é mais assim que se faz, né? Quer dizer, a sociedade não aceita mais essa ideia de que urbanize-se de forma predatória, porque nós mesmos vamos pagar, no curto prazo, pagar o preço pelo má uso do solo, que é o que impera hoje no Brasil, ou em boa parte do mundo. E, portanto, é uma grande satisfação esse trabalho com o desenvolvimento das atividades dessas duas pessoas que aqui estão. Um engenheiro de hidráulica, que combate as inundações, e um urbanista que prepara a sociedade ou a cidade para viver, dividir o espaço com as águas. Essa é a graça que eu acho desse projeto. É a graça que esse projeto dá um certo orgulho. Quer dizer, hoje, participar desse projeto me dá um pouco orgulho. Vou escrever no meu currículo: participei daquele trabalho que fez com que, assim, entendeu? E, portanto, tem muita coisa a se aprender disso. Aprender que a Terra está aqui e que nós temos que dividir essa Terra com os vários usuários, os industriais, a sociedade, a habitação, o lazer, as águas, etc., etc. E vamos dividir irmãmente, dividir de forma... Não é irmãmente. Dividir isso de forma inteligente é a obrigação dos técnicos. Pronto. Isso que eu queria transmitir a vocês, porque eu acho que esse pensamento de Brecht vem bem a calhar com esse trabalho que nós estamos fazendo. Perfeito. Doutor Rinaldo, com a palavra, por favor. Perfeito. Depois do almoço, depois dessas palavras, eu acho que eu vou falar na velocidade a metade da que eu falei na primeira parte, né? Bem mais lento, mais calmo. Muito obrigado pelas palavras. É recíproca, né? Acho que a ideia de sociedade, ela, às vezes, a gente confunde um pouco com a verdade que a gente quer alcançar, né? E muitas vezes é o que a gente pode alcançar, né? O que a gente vai pactuar e alcançar a partir dessa pactuação, né? Eu acho que o Estatuto da Cidade ele é bem feliz quando ele comenta, né? Ele faz duas perguntas, né? A cidade que temos e a cidade que queremos, né? Então isso passa assim pela boa técnica. Quanto mais for bem empregada, melhor. Mas acho que é sobretudo a técnica que é possível também para aquele determinado grupo social, né? Que tem condição também de interagir, entender e dali construir a sociedade que almeja, né? Eu acho que um pouco esse bojo das palavras do professor Canedo, que a gente apresenta aqui. Bom, aqui está trocada a apresentação, essa apresentação do professor Marcelo. Desculpa, eu acabei não... Um spoiler. Vocês podem trocar, por favor? Não sei que a gente inverta. Eu já pulei alguns slides aqui verificando se era mesmo. A integração é grande, mas não é total, né? Então tem certas coisas que eu não me arrisco a comentar. O computador sempre tem razão. Podemos inverter, então, não era exatamente o que a gente desejava, mas não tem perda conceitual. Podemos voltar para outra apresentação, então. A menos que a gente considere concluído, mas aí é péssimo, né? Oi, Marcelo? Isso. Bom, a ideia era a gente fazer uma conexão do que o Rodrigo apresentou mais cedo com a continuação do que ele vinha falando, mas então eu vou resgatar do ponto que eu parei, né, que eu prometi um spoiler à tarde, sobre
perspectivas e necessidades futuras, e algumas que são muito prementes. Essa minha apresentação da tarde ela é mais curtinha, né? O maior tempo é da próxima apresentação, mas a gente tem aqui uma série de imagens que mostram a urgência da gente tratar o planejamento do território e a necessidade da gente fazer isso sempre com essa visão de acomodação das necessidades urbanas e ambientais. Então, essa região que a gente vê aqui, essa foto é de junho de 23, quando a gente estava propondo os nossos parques, e todo esse espaço livre aqui vai acomodar o parque que a gente chamou de Parque Central, no primeiro distrito, no distrito sede de Maricá. E essa região estava completamente livre. A gente fez visita de campo, enfim, avaliou o entorno. Um desses condomínios sofreu pesadamente com a última inundação que teve em Maricá, teve mais de 1,5 metro dentro das casas. E agora, em abril de 24, a gente foi surpreendido com essa imagem de um condomínio que começa a crescer aqui, e em maio de 24, a extensão desse condomínio. A área principal do parque ainda está preservada, mas em muito pouco tempo a gente vai começar a ter dificuldade de achar soluções para as inundações. E a pior coisa que tem é tentar mitigar as inundações sem espaço. A gente acaba ficando refém de obras estruturais mais pesadas, com operação complicada, e aí você troca as soluções que seriam mais naturais, essas de articulação de infraestrutura verde e azul, por obras semelhantes àquelas que São Paulo faz, com grandes piscinões enterrados, que no final das contas são necessários, porque falta volume para acomodar as inundações, mas são extremamente complicados. Então a gente tem uma necessidade de atuar rapidamente para ordenar o território, e ordenar pensando que a gente precisa dividir os usos. E aí, na verdade, a introdução que o Canedo fez veio bem a calhar, porque a resposta das inundações, e é uma resposta, né, ela tem relação com a forma como o município foi ocupado. Né? A Unesco tem uma definição para desastres advindos de inundação, trouxe uma novidade há cerca de 10 anos atrás, ou um pouco mais, criticava, de certa forma, a classificação das inundações como desastres naturais ou puramente naturais, porque a inundação é o resultado da interação da água de chuva com a passagem dessa água pela bacia. Portanto, a chuva é absolutamente natural, 100% natural. Na hora que ela interage com a bacia, ela está interagindo com elementos que foram antropizados. Portanto, existe um componente social que transforma a chuva em vazão e agrava os escoamentos, agrava as inundações. Então, inundações são desastres socionaturais. E a parte social precisa ser observada, e a gente tem que intermediar essas demandas entre aquilo que a natureza precisa para continuar funcionando e aquilo que a cidade precisa para também continuar funcionando. Então, aqui a gente vê uma necessidade de atuar rapidamente, de definir as áreas de interesse hidrológico e de criar regras para a ocupação dessas áreas. Isso aqui é justamente imagens da inundação naquele condomínio que fica à direita dessas áreas, à direita no sentido do rio, né? O rio está vindo de norte para sul, então, na verdade, à esquerda de quem olha, na parte baixa do desenho, né? E a gente tem aqui a água ocupando as casas, numa situação complicada. E essa é a nossa proposta. Então, notem que o condomínio está se desenvolvendo justamente aqui nessa linha, que seria uma área que seria possível a urbanização. A gente até tinha pensado nisso, e vocês vão ver nessa nossa proposta, mas a gente já começa a estrangular a possibilidade de solução. Mas, no final das contas, isso precisa ser uma solução prática também. E pragmaticamente, não existe território vazio nas cidades. Essas são áreas não construídas, mas dentro da malha urbana. Portanto,
existem proprietários e isso precisa ser considerado. Então, a gente precisa imaginar um modelo de negócio para viabilizar esse projeto sem que a gente invada um mundo de fantasia em que as coisas acontecem só porque se pensa no bem comum e não se pensa na viabilidade. Então, nós imaginamos um modelo para fazer isso. Qual é a ideia? A primeira avaliação, ela dá conta de fazer uma análise dos benefícios que vêm dessa obra. Então, a gente tem uma avaliação da área urbana inundada. Então, existe um diagnóstico, uma alternativa de projeto que faz frente a essa inundação, que vai ser modelada matematicamente, faz-se uma comparação entre a situação atual e essa alternativa de projeto, e uma avaliação dos danos de inundação, né, que são evitados, portanto, o que eu danifico com a inundação que eu tenho hoje e o que eu danifico com a inundação residual depois que eu implanto as medidas de controle. É possível fazer uma estimativa de custo do projeto e com os benefícios dos danos evitados, que são os benefícios básicos, e notem que a gente não tem só benefícios de danos evitados, né? A gente tem uma série de outros benefícios urbanos e ambientais que podem ser computados. Mas a gente está tentando criar uma metodologia simples que, a partir do efeito básico, eu já tenha a viabilidade do projeto. E se eu garanto essa viabilidade, todos os demais benefícios são benefícios adicionais. Então, a gente faz essa etapa de projeto até que a relação, na verdade aqui está errado, né? É benefício-custo, não custo-benefício, até que o benefício é maior do que o custo. Desculpem pelo erro, isso aqui tinha sido modificado, mas acho que a gente está com uma versão antiga. Então, benefício-custo maior do que 1. Se é verdadeiro, eu passo para a etapa 2. Aí a etapa 2, ela vai para a escala local, porque eu tenho que resolver o problema dessas, dessas desapropriações. Então, o que a gente faz é olhar o entorno da área necessária para a implantação dos parques, desses parques multifuncionais que vão controlar inundações, e acrescenta áreas livres das proximidades. Livres, mas com donos, são outros lotes, mas lotes desocupados, ainda verdes. Portanto, eu cresço a área total daquilo que eu chamo de área de empreendimento, né? E a desapropriação, na verdade, tem que pegar esse conjunto de áreas. Essa é a proposta. Então, eu vou ter digamos, uma área de empreendimento dentro da qual uma parte é parque inundável e outra parte vai ser destinada para a urbanização. O que significa que os proprietários originais vão poder permanecer basicamente no mesmo local, mas com novos títulos de propriedade de uma área remanescente. E como é que a gente compensa esse valor, sem que isso custe excessivamente para os cofres do município? Primeiro, tem dois elementos de valorização que têm relação com o fato, primeiro, da área não ser inundada e, segundo, da área estar próxima de um espaço livre qualificado, de um parque qualificado. Então, nesse sentido, seguindo trabalhos diversos da literatura, a gente acha faixas de valorização que vão de 5% a 40%, 45%, e a gente adotou valores intermediários nesse trabalho. Portanto, a gente tem aqui uma valorização da área remanescente que tem relação com não alagamento e proximidade de área verde. Isso não cobre, obviamente, ou na maioria das vezes não vai cobrir a área ocupada, porque é difícil encontrar tanta área livre para que uma valorização pequena dê conta desse acréscimo, mas é possível usar outras ferramentas, outros mecanismos do próprio Estatuto da Cidade, como a transferência onerosa do direito de construir, e a gente pode pensar em aumentar as permissões para construção em cada lote. Então, hoje, essa área é uma área que permite até 2 pavimentos. Se a gente, excepcionalmente, por conta desse projeto, permite nessas mesmas áreas uma ocupação até 4 pavimentos, que ainda é razoável, enfim, até sem elevador,
né, que é uma característica das residências de Maricá, né, que são sempre mais baixinhas, eu dobro esse potencial construtivo com metade da área. E ainda tem uma valorização adicional pelo não alagamento. Fizemos as contas disso para ver se isso era viável. Então, a gente fez inundações para tempo de recorrência de 10 anos, 25 anos, 50 anos e 100 anos, para ter estatísticas para diferentes eventos. Aqui embaixo, em verde, a gente tem os reservatórios que foram implantados, e aqui sempre tratando de distrito sede, né, o primeiro distrito foi onde a gente fez o exemplo. Notem que sobram algumas inundações, que são residuais. A gente não trabalhou no nível da microdrenagem, então tem inundações, tem alagamentos das ruas que poderiam ser evitados com um trabalho adicional, mas só pela redução dessas grandes manchas, né, a gente tem uma economia que foi estimada em 820 milhões num horizonte de 50 anos. Como é que isso foi feito? A gente usou a distribuição de probabilidade de ocorrência desses eventos em 50 anos. Né? Então, um evento de 10 anos tem uma probabilidade esperada de 5 vezes a cada 50 anos. Enfim, a gente fez a estatística de ocorrência ao longo de um horizonte, e essa seria, digamos, a soma dos prejuízos evitados. E o custo de implementação das obras com manutenção foi estimado em 350 mil, portanto, com sobras enormes. Né? E aí, quando a gente vai para a valorização, a gente tem uma área total de 100%, a área do empreendimento. O parque, na verdade, ocupa 51,5%. As áreas livres do entorno, com proprietários, 48,5%. Tem uma expectativa de valorização de 5,3% por causa do parque. Essa valorização de quase 20% é pela redução das inundações mais frequentes, que são de tempo de recorrência de 10 anos. Essa aqui das inundações menos frequentes, né? Porque quanto menos frequente, menos percepção você tem da inundação. E aí a gente tem que essas valorizações, mais a modificação do gabarito, né, do potencial construtivo, leva para esses 48% um valor que chega com 1,5 com 3 pavimentos, 103% do original, com 2 pavimentos, 138% do original. Então é possível viabilizar economicamente. Claro que precisa de um esforço, precisa de esclarecimento, precisa conversar com a população, mas não tem perda nessa história, sem necessidade da prefeitura gastar uma verdadeira fortuna em processos de desapropriação. Claro, então, enfim, já antecipei um pouco esse slide, eu vou tentar não esticar muito, que a apresentação do Rodrigo agora à tarde é um pouquinho maior que a minha, mas a gente tem algumas questões, né? Esse projeto não se implanta de uma vez, então talvez a gente tenha que trazer tudo para valor presente, talvez gerar alguma compensação de partida para gerar credibilidade, enfim. Isso precisa ser refinado, mas o objetivo era mostrar que era possível. Então, fico por aqui, deixo agora a apresentação nas mãos do Rodrigo e depois a gente abre espaço para discussão, e a ideia é provocar discussão, mas é possível. Quer dizer, quando a gente fala de tornar a cidade mais verde, numa postura de integração de natureza e cidade, isso é possível. Demanda articulação, mas existem caminhos. Bom, dando prosseguimento, objetivamente, essa é a organização das ampliações que pretendemos fazer até o final dessa proposta, né? Indo numa concepção das soluções de urbanização da borda das lagoas e da área de interesse, sobretudo na P1, né, Itaipuaçu e Noã, em grandes linhas. Aqui são essas ampliações, essa com um acréscimo, né, dessa grande área que já foi tratada pelo professor Marcelo na apresentação
tanto de agora quanto na parte da manhã. Uma outra aqui também, com essa mesma natureza. Aqui um outro recorte também, esse recorte inclusive que tem considerações diversas aí, que acho que é importante observar em relação ao Canal da Costa, né? Dado o potencial que ele tem de transporte, sim, mas o fato de ele estar extremamente urbanizado traz consequências que precisam ser ponderadas, né? No sentido de elevação de pontes para passar com as embarcações e as rampas para alcançar esses novos níveis. E aqui apresento para vocês uma metodologia que está em consolidação, de impacto social, ambiental e, sobretudo, visual das áreas de intervenção, né? Maricá tem uma característica bastante interessante, porque você tem essas formações rochosas, que aqui na cidade do Rio de Janeiro é bem caracterizada pelo maciço, pela pedra do Pão de Açúcar. Maricá tem diversas condições como essa, então ela é muito bem servida, e também um contato franqueado das áreas tanto costeiras quanto lagunar, né? Mas isso não significa que todas as áreas sejam iguais, e a gente entendeu que a gente deveria avançar nessa análise, tendo como critérios fundamentais o fato de que são áreas, na perspectiva da mobilidade ativa, que foi um assunto que a gente tratou um pouco antes da hora do almoço, se elas são áreas de maior fácil acesso para um grupo maior de pessoas, né? Então a densidade demográfica. Se estão em áreas que já têm algum interesse de deslocamento regional, né? E não só local, que são essas áreas ativas, ou essas principais nucleações, ou essas principais centralidades. No que diz respeito ao acesso físico, né, que é dado pela estrutura viária existente, né, se tem interrupções geográficas, e na linha de baixo, né, no que diz respeito mais aos aspectos físicos, a presença dos corpos hídricos, que são existe uma bibliografia extensa que trata desse assunto, né, o fascínio do ser humano, seja pelo percentual de água que a gente tem no próprio corpo, né, ou pela necessidade, só não é mais vital do que o próprio ar que a gente respira, né, no que diz respeito ao tempo. Os marcos geográficos que eu me referi antes, né, então você tem uma profusão, esse arco cênico que a gente tem em Maricá, né, e a conectividade ambiental, que não é exatamente um item de apropriação visual direta, mas a gente sabe também que as áreas que são bem conectadas visualmente, de modo geral, elas são mais bonitas, né? Você tem um nível de floração, a vegetação é mais vistosa, né? E nesse sentido a gente começou primeiro com uma análise sistemática por todas as janelas, e a gente observou que tinha uma condição, de fato, que a gente já tinha um sentimento de que Maricá é muito bem servida dessas paisagens, e com o avanço dos estudos, os estudos que já foram apresentados, a gente entendeu que a gente deveria fazer essa convergência, né? E agora, nesse momento, a gente está olhando para cada lugar, né? Enfim, a área de balneário, né? Então, aquele balneário, como é que ele se situa? E aí, com isso, a gente começa a realizar algumas inferências que poderiam, eventualmente, chegar num critério de índices, né? Acho que no laboratório eu estou começando a me imbuir disso, tem um certo fascínio pelos índices, né? E a gente está tentando encontrar um índice que ajude enfim, aprendo muito com os colegas engenheiros, né? Ter uma forma de mensurar e ponderar essas relações, né? Então, aquele gráfico embaixo que está em consolidação, né? A gente está fechando isso do seu ponto de vista metodológico, trabalha o ponto específico no que diz respeito à densidade demográfica, se está próximo ou distante de áreas ativas, se o acesso físico é franqueado, é fácil ou não, se tem uma boa conectividade visual, marcos geográficos, presença de corpos hídricos, e com isso a gente consegue colaborar, imagino, com a lógica fuzzy, para avançar aí num critério de prioridades e hierarquias aí na definição de por onde começar, né? Porque basicamente eu acho que isso que é o difícil, né? E aqui outros exemplos, né? Então, outros exemplos situando no município lá em cima, na mosca, né? Aqui, acho que bom, não vou me acertar aqui com a laser. Não, mas agora acho que eu fiz alguma coisa que eu travei aqui o controle. Agora parou.
Voltou. Tá joia. Obrigado. E mais um exemplo aqui, esse com um valor, do seu ponto de vista dos aspectos físicos, mais excepcional, né? Aqui no canal da Costa, um pouco essa situação que eu havia comentado, né? Então, ele evidentemente, a gente pode perceber, para quem tiver curiosidade, até dúvida com relação ao potencial que ele tem para transporte, observando aqui na própria Barra da Tijuca, né? Aqui junto ao downtown, aquele... Agora, é claro que talvez não para aquele porte de embarcação, a não ser que a gente tenha um esforço, uma análise em relação a essas transposições de nível que tem entre um lado e o outro das pontes, né? Aqui entrando já mais especificamente um assunto que a gente tem trabalhado junto com o LabFuzzy, organizando em fichas e entendendo esses critérios. Isso aqui é uma lista extensa de possibilidades, né? Então, é um esforço para compreender todas as potências que estão relacionadas a isso que a gente está projetando e tentando entender as pertinências e adequações a partir de diversos critérios, né? Multicritérios, né? Então, toda a parte de infraestrutura verde e azul, né? Então, os reservatórios, isso daí eu acho que é o carro-chefe, o aspecto da mobilidade sustentável, que não é central, mas é estruturante. Acho que um pouco da conversa que a gente teve hoje durante a manhã. É um assunto que realmente acho que é importante apostar, porque, enfim, eu acho que uma certa promessa das tecnologias que a gente não tenha tanta necessidade de deslocamentos longos, né? Então, deslocamento curto, bem qualificado, é o que tende a dar qualidade de vida. Toda a parte de esporte e lazer, essa então é incrível, tem muitas possibilidades. Acho que, inclusive, isso foi colocado, é importante reforçar, que o Arrecife, né, naquele trecho que é cercado por lagoas, possivelmente pode gerar um pouco esse núcleo, né, de esportes voltados para a água, né, e toda a parte de cultura e entretenimento, educação e cultura, preservação ambiental, essa parte de arte. Esse é um assunto que aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente tem isso muito difundido, às vezes um pouco valorizado, né, que não só esculturas ao ar livre, mas toda a parte de site-specific, que a gente tem no Brasil um exemplo notável, que é o Museu ao Ar Livre do Inhotim, em Minas Gerais, né, perto de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, o que acho que também pode ser uma estratégia muito interessante de engajamento da população, né? Acho que, de certa forma, uma prática que já se dá no município de Maricá. Toda a parte de energia sustentável, de captação solar e eólica. Claro, na região que a gente está, acho que talvez um pouco mais para Arraial do Cabo tem um ciclo de ventos mais estáveis. Não sei exatamente qual é a condição mas, enfim, os esportes aquáticos, como já foi tratado aqui em destaque, e outras infraestruturas, né? E aqui exemplificando, né, acho que tem algumas atividades aqui que são interessantes, e elas dialogam com diversas esferas e dimensões sociais e culturais, e de qualidade, né? Acho que destaque feito às hortas urbanas, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e em Maricá também, né? Já acontecem as hortas urbanas, e aqui no Rio de Janeiro você tem as hortas cariocas, que são um programa de grande sucesso, né, do seu ponto de vista de segurança alimentar, mas também de qualidade da alimentação, né? Não é só comer com qualidade. Toda a parte das trilhas, dos reservatórios multifuncionais, as atividades voltadas para um pouco essa característica rural que o município tem e que deve valorizar, as ilhas ecológicas, a Cidade Esponja, tema que ganhou proeminência recentemente por conta da situação do Rio Grande do Sul, a arte ao ar livre, como já foi dito, e as estações hidroviárias, né? Um tema que nós particularmente, ao longo dos últimos meses, percebemos e que tem uma relevância significativa, que a gente particularmente pôde conferir na segunda-feira. Nós estivemos no Instituto Federal Fluminense de Maricá, na apresentação do trabalho por convite da professora Elane na Semana de Meio Ambiente, e chegamos a sondar sobre isso. Inclusive, ela demonstrou grande interesse, informando inclusive que tem uma área montante do Instituto para essa finalidade, sendo que nós temos uma proposta de reservatório logo em frente ao Instituto Federal, né, que são os jardins botânicos. No Brasil, nós temos cerca de 35 jardins botânicos, sendo o país de maior biodiversidade do planeta, né, e
enfim, é a possibilidade de você ter um banco de sementes, de desenvolver todo esse assunto que é absolutamente relevante. São 5.500 e poucos municípios, e tantos municípios, 35 jardins botânicos é muito pouco, né? Então, acho que é um programa que faz todo sentido, que se insira, evidentemente, junto a um desses diversos parques que nós trabalhamos nos 3 arcos, né? Então, possivelmente faria mais sentido no parque, no arco 2, né, dessa integração, mas possivelmente nos outros também, né, com conotações distintas, né. Um outro tema associado também às hortas urbanas, ou como a gente observa em diversas cidades, diz respeito à educação relacionada a essas práticas agrícolas, né. Então, o município tem setores que são setores com essa característica mais evidente. Então, a gente recomenda que se utilize, até porque tem uma característica que eu acho que eu achei brilhante, essa condição do Arrecife, sobretudo essa possibilidade de realocá-lo, uma estrutura daquele peso, daquela dimensão, e ainda assim ela tem a possibilidade de ser pensada em outro lugar, né? Uma horta é rigorosamente a mesma coisa, né? Fazendo um paralelo e botando um pouco da nossa ferida aqui na cidade universitária, eu me formei aqui na Faculdade de Arquitetura. E quando me formei, aquele espaço ao lado ali do prédio da reitoria, o JMM, era um capinzal. E segue sendo, depois de 30 anos, um capinzal. E a gente tem a função social da terra, eu particularmente acho isso um absurdo, né? A gente poderia ter perfeitamente qualquer coisa que a qualquer momento fosse transformada ou retirada. Uma horta é isso, né? São ciclos curtos. A gente não tem... poderia ser também um manejo florestal, né? Com espécie de corte. Então, acho que a gente entende que esse uso entra um pouco, como nós comentamos na parte da manhã, no cardápio, né? Acho que a gente tem que pensar isso dentre essas possibilidades, parceria público-privada, enfim, um município que tem recurso em caixa, né? Parque de eventos, esse já é um tema clássico. A gente entende que talvez fizesse mais sentido esse especificamente no entroncamento ali com acesso para Itaboraí, por questões óbvias e também pelo desenvolvimento de um plano de mobilidade do município que tem um binário, né, tem uma via paralela à RJ hoje. Então, de fato, ali seguirá sendo o epicentro, a despeito da possibilidade do novo centro administrativo em Itaipuaçu. E o centro esportivo, né, que, bom, esse de fato eles acabam acontecendo, mas eventualmente poderia ter alguma coisa mais caracterizada. Bom, em grandes linhas é isso. Falei com mais calma agora, já que não tinha, né, a pressão do horário nem da fome, né? Obrigado. Posso fazer 2 complementações? Me vieram à cabeça enquanto o Rodrigo falava. Eu acho que é importante a gente fazer links, porque, na verdade, tudo está interligado e, às vezes, em apresentações separadas, a gente não tem a visão de conjunto, né? E o Rodrigo falou 2 coisas aqui que são importantes e encaixadas com o que a gente estava falando antes. Quando ele propôs ali que uma das possibilidades era imaginar cidades esponjas, alguém poderia imaginar, poxa, uma cidade esponja em Maricá, mas é justamente o que a gente está propondo para a abordagem desse novo centro administrativo, ou seja, existe a previsão de uma área para um novo centro administrativo, que eles chamam de nova cidade, né, o inverso da nossa cidade nova, e que fica na margem da Lagoa Brava, que hoje a gente não vê. Então, a gente acha isso uma oportunidade fantástica de transformar, eventualmente, a dragagem da Lagoa Brava para que a Lagoa Brava volte a ser lagoa, na possibilidade de gerar material para aterro nessa região do Nova Cidade, onde as construções à beira da lagoa deviam seguir uma lógica de cidade esponja, com telhados verdes, pilotis, jardins, e isso ainda abre oportunidade de outros negócios, de marketing verde, enfim, que são possibilidades que a gente está sempre tentando integrar nesse trabalho de engenharia e arquitetura, né? E notem, a primeira coisa que o Rodrigo mostrou, com aquelas visadas, né, que tem 360 graus, todos os planos de visada,
isso tem uma relação muito próxima com o que eu acabei de falar, porque a gente está pensando em gerar modelos de negócio em que eu aumento o potencial construtivo. Mas eu aumento o potencial construtivo poluindo a paisagem, isso vai ser avaliado. Então, até isso a gente está tentando fazer de forma interconectada. Então, no fundo, é um grande emaranhado de ações que se interligam numa situação que realmente é bastante complexa, desafiadora e interessante, né? Como o Canedo falou, ele disse que vai colocar no currículo dele esse projeto com orgulho, e eu diria que eu também, é um dos projetos mais interessantes que eu já participei, justamente por essa visão integrada que a gente está tentando manter. Eu também gostaria de traçar umas poucas palavrinhas, porque me veio à cabeça quando tocou em Cidade Esponja. Hoje em dia é muito falado Cidade Esponja como um remédio que cura de unha encravada em face do coração. E o nosso projeto, ele põe os pingos nos is. A Cidade Esponja existe, é bom que eu seja, mas ela, bem no caso que o Miguel lembrou, Lagoa Feia, Lagoa Brava, ela não é feia, é brava só. Só para ficar registrado, Lagoa Feia é lá no norte fluminense. A gente já fez um projeto para Lagoa Feia, que fica lá em Macaé, enfim. É que Lagoa Brava é um nome que nunca entrou na minha cabeça direito. Mas é confusão de nome, não é qualificação da Lagoa Brava. Até porque ela não existe hoje, né? Hoje não existe. Mas, enfim, não tem direito nem de ser feia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: temos ali um ativo, que é a Lagoa Feia, que não existe, e que sobrecarrega a parte de drenagem das áreas que nós temos que fiquem. Portanto, a recuperação da Lagoa Feia, da Lagoa Brava, é uma atitude. É uma estrutura cinza, absolutamente uma estrutura cinza, no sentido que ela vai ter que ser dragada, vai ter que ter movimento de terra, enfim, é obra de pesada. Isso. E isso é bacana. E como complemento tem a ideia da cidade esponja, da área esponja, que complementa o trabalho de para proteger uma drenagem local, que é a recuperação da Lagoa Brava. Era esse ponto. Obrigado. Agora eu me ajeito aqui com o microfone, que da outra vez eu coloquei ele bem afastado. Primeiro eu vou chamá-la de Lagoa Triste, que já chamaram ela de feia, de brava, ela deve estar bem triste com isso. E agora, voltando ao assunto, ali na proximidade dela, tem um ponto que eu vejo, excelente explanação de vocês, uma modelagem espetacular, um elemento que é o elemento presente, que é a extração mineral. A gente tem a pedreira no SPAR, e eu sou leigo nesse assunto, vocês são especialistas, o quanto não se carreia de sedimento, e o processo inverso, que é a extração de areia, exatamente ali entre o centro cívico e a lagoa, não vou nem dizer o nome para não me confundir, né? A dita lagoa. E a questão é que, é uma visão de leigo, né? Vocês, para aumentar a profundidade e recuperar a lagoa, vão precisar cavar. E aí você está com um passivo ambiental grande. Tem a questão também, como é que está o direito de exploração dessa areia, se tem direito de exploração, se ele tem um prazo, né? Que seria um excelente botar fora, né? Você poder ali escavar e jogar naqueles buracos do passivo da extração de areia, né? O outro ponto também que eu queria mencionar é já o condomínio Maraí. O condomínio Maraí está bem avançado ali, eu já vi que já tem um canteirinho de obras surgindo, a proposta deles, pelo que se vê no vídeo, né, encaixa um pouco dentro desses conceitos que vocês estão trazendo de respeito ao paisagismo, mas a gente sabe que quando implementa é outra coisa, né? Então, o ponto que eu queria colocar, né, esses empreendimentos novos, inclusive eu vi ali o que você mostrou,
aqui eu já fui lá olhar a foto atual, já aumentou um pouquinho. E se chama Smart, como é que eu falei? Smart Village, olha que nome irônico, né? Então, eu queria saber como essas questões de direito de exploração mineral e o que isso impacta e como o projeto de vocês poderia, de alguma forma, prever isso e dar um norte para esse tipo de atividade, né? Como você falou ali, só para concluir, que tem a questão de você dar uma mais-valia no imóvel, né? Porque você está promovendo uma valorização, está trabalhando no real estate verde, né? Você está valorizando o imóvel em contrapartida ao cara que vai ser desapropriado. Se há alguma possibilidade, que de repente essas áreas de exploração mineral podem fazer parte, como você disse, do cardápio de soluções. Podem. E a gente, na verdade, imagina integrar essas áreas na recuperação da lagoa. Mas nota que quando a gente fala de recuperação da Lagoa Brava, a Lagoa Brava existe oficialmente, existe legalmente, ela é definida pelo Plano de Alinhamento de Orla do INEA, portanto, ela tem um desenho formal em que não é água porque degradou, mas oficialmente é água. Então, você não tem, digamos, uma dificuldade para a recuperação, uma dificuldade legal para a recuperação da lagoa, porque a lagoa é lagoa, né? Você poderia fazer uma redução de material, mesmo estando seca, é possível legalmente? Então, porque ela é lagoa. Assim, ela não deveria ter esse material nessa quantidade. É justamente por dificuldade de circulação, pela degradação continuada, pelo excesso de sedimentação, ela juntou tanto sedimento que criou mato e você não vê mais a lagoa. Mas oficialmente ela é uma lagoa. O sistema natural é o de uma lagoa, portanto, recuperar a lagoa não é uma dificuldade legal. A questão das cavas, ela precisa ser avaliada com mais detalhes. Aí tem a questão do direito de exploração, enfim. Mas a ideia era integrar as cavas na solução, porque me parece pouco razoável que a gente mantenha cavas de exploração de areia do lado de uma lagoa recuperada com um novo centro administrativo do lado. Então ela deveria fazer parte da recuperação. Mas isso precisa de detalhamento, né? E eu esqueci qual foi a outra pergunta. Foi do Maraí. A gente não entrou na questão do empreendimento em si, ou seja, o licenciamento do empreendimento, obviamente, tem que seguir o percurso do legal. Mas o empreendimento pode gerar algumas oportunidades, né? Uma das coisas que a gente discutiu como possibilidade de incrementar o resultado dos projetos de drenagem com redução de inundação seria a abertura de um canal diretamente da Lagoa de Maricá para o mar. Porque se eu facilito essa circulação, eu abaixo o nível da Lagoa de Maricá e, portanto, abro espaço para receber as inundações, o que desestressa o sistema. Então, é fundamental? Não, porque a gente conseguiu equacionar com os reservatórios. Mas você tem sempre uma possibilidade a mais de tornar o sistema mais resiliente e, eventualmente, mais efetiva a solução de montante. Então, como é que você faz um canal na Lagoa de Maricá de consciência tranquila e coloca uma conta de manutenção para a prefeitura que será eterna com todas as dificuldades possíveis? Uma possibilidade é pensar numa parceria público-privada, envolve o resort novo, o empreendimento novo, não sei se é condomínio ou resort, e eles têm eventualmente interesse de fazer uma marina, e é uma possibilidade de alavancagem, é um atrativo, e ganha de presente a manutenção do canal. Se não tiver manutenção do canal, não tem marina, enfim. São coisas a se discutir, essas coisas não estão definidas. Mas o empreendimento pode ser uma oportunidade. Se ele for esquecido, ele, enfim, será só mais um empreendimento para pesar na conta. Mas, eventualmente, se bem pensado, pode fazer parte da solução. Não sei se o Rodrigo gostaria de acrescentar alguma coisa. Maricá é notavelmente reconhecida como uma cidade de loteamentos, né? É um espraiamento bem significativo, inclusive Itaipuaçu é uma área muito significativa de loteamento aberto, né? Então, e a gente observa que nas últimas décadas o desenvolvimento de loteamentos fechados, né,
Agora, condomínios de loteamento têm prevalecido, né? Então, acho que isso é um assunto importante, porque tem um impacto direto na qualidade de quem usa o condomínio, que é um espaço com controle, né? Nesse sentido é interessante, mas que no âmbito do município, da qualidade de vida do município, tende a médio e longo prazo não ser interessante, né? Então, acho que tem... Por que eu comento isso? Porque o negócio imobiliário ele é muito diverso, né? O real estate, né? Se a gente usar o outro anglicanismo para explicar isso, o greenfield, né? Que é como a turma do mercado imobiliário chama, o loteamento, é um tipo de negócio, né? A incorporação é outro tipo de negócio que a gente confunde quando não entende bem, mas que é distinto, né? Um tem um objeto que realizou, acabou. O outro ele tem um negócio que ele vai continuar realizando e que se ele não realizar bem, ele tem um ônus, né, da imagem, etc. e tal, que se assemelha, inclusive, a um outro tipo de negócio, que é o hoteleiro, que tende a ser bastante interessante, sobretudo quando é de pequeno porte, porque gera o vínculo do proprietário da operação com a área e o seu entorno. O resort, nesse sentido, ele começa a se aproximar mais do transatlântico, né, do navio de cruzeiro, tudo fechado, etc. e tal. Então, acho que tem sutilezas que já não dependem tanto da gente, são questões de gestão, de política interna do município, mas que é importante que a gente observe porque elas têm consequências significativas. E o estoque de áreas, levantamento feito pelo IBAN, no plano diretor, de lotes ociosos, é muito significativo. O município pode crescer para esses lotes, né, com pequenas incorporações, com adequações de gabarito que não interferem na paisagem, né, para adensamentos realizados de forma consistente e articulada com soluções que demandam áreas para acomodar essas águas. Eu acho que a gente tem que sofisticar essa discussão para um município que saiu em 12 anos, cresceu em 50% a população, né? Isso não é pouco significativo, é muito significativo. E não foi por crescimento vegetativo, né? Foi porque as pessoas migraram para lá. Então, é um município que tem de muita qualidade, tem muita qualidade ali, e eu acho que essas coisas também têm que ser articuladas nessa dimensão, né? Projeto só o que a gente está fazendo não dá conta, tem que observar essas outras, né, políticas de fomento a desenvolvimento imobiliário, aproveitando que já está instalado, de certa forma, né? Isso não impede que outros loteamentos surjam, não é esse o ponto, de forma alguma. Só que não precisa ser essa monofuncionalidade, né? Essa monoatividade. Acho que passa um pouco por aí, né? Mais alguma pergunta?